Quem são os 144 mil? Este número é simbólico ou literal? Roda a vinheta. Eu sempre quis dizer isso. Até que enfim, consegui fazer uma vinheta. Vai lá! E aí, cristão, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael Nascimento, sejam muito bem-vindos a mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Antes de mais nada, já peço para você curtir o vídeo, compartilhá-lo e também se inscrever no canal, ok? No capítulo 6, percebemos que Jesus abriu cada um dos selos. E o sexto selo, no seu final, existe uma pergunta muito interessante feita pelos ímpios. E a pergunta diz o seguinte: quem é que pode ficar em pé diante da glória e da ira do Cordeiro? O capítulo 7, ele é um parênteses entre o sexto e o sétimo selo. Ele mostra a resposta a essa pergunta. Quem é que pode ficar em pé diante do Cordeiro? São um grupo especial que está registrado no capítulo 7. E vamos dar uma estudada para ver quem é esse grupo e qual é a importância dele para a nossa vida. Oi. É estudar, não é estudada. Hã? Falou, vamos dar uma estudada. Ah, depois eu corto você. Errou! O capítulo 7 é o intervalo entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo nos leva à segunda vinda de Cristo, enquanto os ímpios sofrem o juízo de Deus. O Apocalipse 7 responde à pergunta feita no final do sexto selo: quem é que pode ficar em pé diante da ira e da glória do Cordeiro? O capítulo 7 de Apocalipse começa assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então você percebe que Apocalipse 7 começa com uma visão em que é 4 anjos nos 4 cantos da terra, ou seja, nos 4 pontos cardeais do nosso planeta. E a missão desses anjos é segurar os ventos. O que significa vento em profecias? De acordo com o Antigo Testamento, vento significa desastres, catástrofes, ou pode também significar o juízo de Deus. É interessante que a Bíblia menciona um outro anjo. Esse anjo vem do nascente do sol, ou seja, do leste. Ele vem dizendo em alta voz para os 4 anjos para não soltarem os ventos, até que os servos de Deus fossem selados em sua testa. No Novo Testamento, o selo tem um significado simbólico. Ou seja, quando os cristãos são selados, ele quer dizer que eles pertencem ao Senhor. Deus reconhece o seu povo e ele o sela com o Espírito Santo. O povo fiel nos últimos dias é selado porque eles são fiéis, eles são obedientes a Deus e por isso recebem o selo de Deus. Mas primeiramente, eles recebem o selo do Espírito Santo. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo nos sela como pertencentes a Deus. Por isso, diz a Bíblia que nós não seremos abalados porque somos do Senhor, pertencemos a Ele. E no tempo do fim, a fidelidade do povo de Deus será testada. Haverá 2 marcas, a marca da besta e o selo de Deus. O sábado, ele está muito intimamente ligado a uma marca, vamos dizer assim, visível do selo de Deus. Aqueles que são fiéis aos mandamentos recebem o selo do Deus vivo. E aqueles que adoram a besta e sua imagem recebem a marca da besta. Assim como o sábado foi um sinal do povo de Deus nos tempos bíblicos, assim o sábado será a pedra de toque no tempo final para saber quem é de Deus e quem não é. No tempo do fim, o selo de Deus funciona como um sinal de proteção contra as tragédias, contra a desgraça deste mundo, contra a grande tribulação que virá sobre toda a terra. E aquele que for selado não será destruído. Então veja só, de acordo com a Bíblia, os anjos estavam segurando os ventos e eles deveriam segurar até que o povo de Deus fosse selado na sua testa. A questão levantada em Apocalipse 6, verso 17, quem poderá ficar em pé diante da ira do Cordeiro? São os que permanecerão protegidos no dia da tribulação. São o povo fiel de Deus. Mas algo interessante acontece.
João então ele ouve um número específico de pessoas que são seladas. E ele ouve o número 144 mil. A pergunta é, esse número é literal ou simbólico? Não podemos identificar o número 144 mil como sendo literal. Porque se eu tratar esse número como literal, eu vou ter diversos problemas. Primeiro problema, será que no final dos tempos só existirão 144 mil pessoas salvas? Segundo problema, serão salvos apenas 144 mil judeus? Porque o texto bíblico diz que foram selados 12 mil de cada tribo. É impossível nós chegarmos à conclusão de que existem tantos israelitas de raça pura. O que significa então o número 144 mil? Não sei. Este número é composto por 12 vezes 12 vezes 1000. O número 12 é símbolo do povo de Deus. Portanto, os 144 mil representam a totalidade do povo de Deus no tempo do fim. Todo Israel, judeus e gentios, que estiverem prontos, preparados para a volta do Senhor Jesus, serão transladados sem ver a morte. Ainda no capítulo 7, no verso 9, nós lemos assim: Depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, clamando em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. João viu uma grande multidão que ninguém poderia enumerar. Eles são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles passaram por problemas e dificuldades, mas venceram porque foram fiéis a Jesus. Pense um pouco comigo. João ouve o número 144 mil, mas quando ele vai olhar, ele vê uma grande multidão. É muito comum nós vermos no livro do Apocalipse algo interessante. Por exemplo, quando alguém chegou para ele e disse: Olha, o leão da tribo de Judá poderá abrir os selos. Quando ele olha, ele vê um cordeiro. No livro do Apocalipse vai ter essa diferença entre o que João ouviu e o que o João viu. Alguns intérpretes adventistas dizem que os 144 mil e a grande multidão são um grupo de pessoas diferentes ou um grupo de salvos diferentes. O autor da lição, Hanko Stefanovic, ele sugere que os 144 mil e a grande multidão são um único grupo. 144 mil, a igreja militante aqui na terra. A grande tribulação seria a igreja triunfante no céu. Só lembrando, esse número é simbólico. Não significa que 144 mil pessoas serão salvas, mas sim uma totalidade do povo de Deus que estará em pé diante da volta do Senhor e estarão selados em sua testa, porque são fiéis a Deus. Mas o mais importante de saber se é literal ou não é saber as características dos 144 mil. Por que eles são salvos? É interessante que em Apocalipse 14 nós encontramos a resposta. Acompanhe comigo. E diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil, que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens, e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na sua boca. São imaculados. Você viu as características dos 144 mil? E este grupo que estará... Conseguiu entender as características? Não, eu não expliquei as características ainda. Não? Você conseguiu observar as características descritas no livro do Apocalipse sobre os 144 mil? Esse grupo especial de salvos que estará em pé durante a volta do Senhor? O texto que nós acabamos de ler descreve algumas características dos 144 mil. Diz o texto que eles não se contaminaram com mulheres, porque eles são castos. O que isso quer dizer? Será que eles são virgens, como alguns pensam? É claro que não. Mulheres no livro do Apocalipse significa igreja, significa instituição religiosa. E no livro do Apocalipse nós encontramos 2 mulheres. Uma no capítulo 12, a mulher pura vestida do sol, e Apocalipse 17, a mulher a prostituta, a mulher apóstata.
Então, quando falo que eles são castos, isso quer dizer que eles não cometeram imoralidade contra Deus. Não cometeram imoralidade espiritual. Eles foram fiéis à verdade, foram fiéis ao que Deus mandou para eles fazerem. Eles não se contaminaram com instituições religiosas que estão fora da Bíblia. Em Apocalipse 17, verso 5, está escrito que a Babilônia, a meretriz, a mãe das prostitutas da terra, ou seja, a Babilônia é o símbolo de uma igreja que causa prostituição espiritual. E este povo dos 144 mil foram fiéis a Deus em meio à prostituição espiritual. Por isso que eles são retratados como castos, ou seja, eles não se contaminaram com igrejas infiéis a Deus. Eles também são descritos como primícias de Deus e primícias do Cordeiro. Por que isso? Porque eles são um grupo especial de salvos, que estarão vivos quando Cristo voltar, e eles serão levados ao céu sem ver a morte. Portanto, são primícias da maior colheita de salvos de todos os tempos. A característica final dos 144 mil é que na sua boca não se achou mentira, não tem mácula. Isso mostra a fidelidade dos 144 mil. Enquanto a multidão de perdidos escolheu seguir as mentiras de Satanás, esse povo fiel escolheu a Jesus Cristo, escolheu a sua salvação e seguir a verdade de Deus mesmo em face da morte. Hoje, os cristãos são chamados para serem fiéis e sem mácula diante de Deus. Essas são uma das características dos 144 mil. Você não gostaria de fazer parte desse grupo especial que estará em pé quando Cristo voltar? Então se prepare. E para terminarmos, fique com essa frase. Procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado para fazermos parte dos 144 mil. Que Cristo possa tomar conta da sua vida e que você possa estar em pé quando Cristo voltar. Amém. Ah, um detalhe. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhá-lo e se inscrever no canal, beleza? E também de acionar o sininho ali para sempre receber as notificações quando tem um vídeo novo, tá ok?